Fica a dica. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. MG2. Oferecimento RN Saúde, uma empresa do sistema Apvida. Oi, boa noite para você, seja bem-vindo ao MG2. Estamos começando ao vivo às 7h11 de setembro, dia da independência do Brasil, e aí tem desfile programado em Uberlândia. O Leonardo Patrus está chegando ao vivo com a gente para trazer as informações sobre essa programação. Boa noite para você, Leonardo. Oi, Muriel, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o MG2. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida Floriano Peixoto, na Praça Tubal Vilela, no centro de Uberlândia, de onde sairá amanhã, a partir das 8 da manhã, o desfile cívico-militar. E conforme nós estamos acompanhando nas imagens do Maxwell Costa, toda a estrutura, esse palanque já foi montado por aqui, e o desfile que vai percorrer a rua Coronel Antônio Alves até a esquina com a rua Goiás e a Praça Clarimundo Carneiro será liderado pelo 36º Batalhão de Infantaria Militar Mecanizado de Uberlândia. Vai contar também com a participação das polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Secretaria de Estado de Administração Prisional. Os alunos das escolas municipais também irão participar, junto com os frequentadores dos Centros Educacionais de Assistência Integrada ao Idoso e dos Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente. E por conta desse desfile, que começa a partir das 8 horas da manhã aqui na Avenida Floriano Peixoto, conforme eu já adiantei, algumas ruas aqui do entorno, no centro da cidade, precisarão então ser interditadas por conta desse evento em comemoração à independência do Brasil. Murielle? Recado dado. Muito obrigada pelas informações, Leonardo. E olha, saiu a nova data do vestibular da UFO. Vai ser em outubro, 20 dias antes do Enem. Lembrando que o processo seletivo foi cancelado por causa da falta de energia em 2 locais de prova. Lauane estava numa das salas afetadas pela falta de energia. Ficou muitas horas lá. Ficou lá da 1 até praticamente 10 horas da noite, sem saber o que ia acontecer, se a prova ia ser cancelada, se ia ter prova ou se ia continuar no escuro fazendo, né? E no período da 1 até as 10 da noite, sem comida, eu já não tinha mais comida. O cancelamento do vestibular da UFO, na opinião da Lauane e do Lucas, foi justo. E a UFO acabou de definir a nova data da prova, 23 de outubro. O que complica é que agora os estudantes terão que conciliar os estudos pro vestibular da UFO e pro Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, que vai ocorrer 20 dias depois. Agora a gente tem que se reorganizar, porque por mais que sejam 2 provas de processo seletivo para vestibular, que cobram os conteúdos do ensino médio, alguns conteúdos são muito diferentes. Matemática, biologia, algumas coisas são muito diferentes das provas, então a gente se reorganiza no sentido de se dar melhor nas 2 provas. O coordenador do pré-vestibular explica que o conteúdo dos 2 processos seletivos é semelhante, mas a abordagem nas provas é muito diferente. São provas diferentes. A gente realmente nesse momento muda um pouquinho a estratégia, a gente continua com o conteúdo programático, mas também a gente não pode deixar de revisar os principais pontos que são cobrados na UFO. Nesta outra escola, a indefinição do vestibular da UFO fez o foco do trabalho se voltar para o Enem, mas agora o cronograma vai ser alterado. Fizemos já no calendário pequenos ajustes, né? Nós tínhamos um recesso no meio desse caminho e vai precisar diminuí-lo, né? Vai precisar, na verdade, eliminá-lo, né? Eliminar o recesso para poder fazer ajuste de calendário. E aquele trabalho que nós vínhamos fazendo com a interrupção do vestibular da UFO, direcionado para o Enem,
num dado instante ele se interrompe para voltar a colocar foco no vestibular da UFO, passa a primeira fase da UFO, coloca o foco novamente no Enem, que logo vem em seguida, para que os estudantes façam o primeiro dia, o segundo dia do Enem e os aprovados uma semaninha depois fazer a segunda fase do vestibular da Universidade de Uberlândia. É assim que a gente ajustou o calendário. Está definido, então. A primeira etapa vai ser no dia 23 de outubro e a segunda etapa no dia 27 de novembro. A UFO não vai abrir novas inscrições para este vestibular. Os 19.657 candidatos inscritos também terão que manter os mesmos cursos escolhidos. A novidade é que as provas serão aplicadas a partir das 9 horas da manhã. Eu acho que foi uma infelicidade da universidade mudar nesse momento e para o horário que mudou, né? Porque iniciar às 9 horas da manhã até 14h30 e para o candidato em condições especiais até 15h30, eu acho que pesou demais aí para o candidato, porque haja mudança, né? O novo horário preocupa, mas olhando pelo lado positivo, os candidatos terão uma nova chance. Quem foi mal pode mudar o rumo, quem foi bem vai poder ser melhor. Essa prova que eu fiz foi boa para ver que ainda faltam alguns detalhes, lacunas mesmo, em alguns conteúdos, mas que a minha preparação está sendo muito boa e está dando muito resultado. Eleições 2022. Vamos conferir agora o dia de campanha de candidatos ao governo de Minas. Alexandre Calil, do PSD, cumpriu a agenda em Belo Horizonte. O candidato esteve pela manhã na Universidade FUMEC, no bairro Cruzeiro, na região centro-sul de Belo Horizonte. Alexandre Calil se reuniu com o reitor e diretores acadêmicos da instituição para uma conversa sobre educação e o ensino superior. Depois, o candidato do PSD conheceu parte da estrutura da universidade e foi até o auditório. Lá, Alexandre Calil apresentou suas principais propostas para os alunos e os funcionários. O candidato abordou temas como mineração, parcerias público-privadas, educação e cultura. Ele falou também sobre o regime de recuperação fiscal e afirmou que, se for eleito, pretende propor um novo modelo de renegociação das dívidas. O caminho é ir para Brasília e reformular o que deu errado no Rio Grande do Sul e deu errado no Rio de Janeiro. É simplesmente pegar esse regime, colocar ele numa mesa e fazer um específico, não um modelo já carimbado e pronto, de 2017, repicar no que já deu errado. Então é só especificar os problemas de Minas para se fazer um regime de recuperação fiscal moldado aos problemas do nosso estado. Marcos Pestana, do PSDB, esteve em Pouso Alegre, no sul do estado. O candidato se reuniu com diretores da Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí pela manhã. Ele também foi ao Hospital das Clínicas Libânio, onde conversou com profissionais e pacientes da unidade de saúde. Marcos Pestana esteve no setor de hemodiálise e a ala de pacientes que passam por tratamento oncológico. O candidato ainda visitou as instalações da unidade de pronto atendimento de Pouso Alegre e as obras do Hospital Oncológico da cidade, que terá capacidade para atender 100 pacientes. Marcos Pestana falou sobre os projetos para a área da saúde. Primeiro, o aprendizado da pandemia, consolidar ele e preparar Minas para novos eventos catastróficos. Segundo, a saúde 5.G, usar as ferramentas tecnológicas para ampliar a qualidade e o acesso da população. E terceiro, resgatar os programas que eu fiz e que foram interrompidos. Indira Xavier, do Unidade Popular, fez campanha no centro-oeste do estado. A candidata esteve em Itaúna. Durante a manhã, Indira Xavier visitou uma praça no centro da cidade. Acompanhada por apoiadores de campanha, a candidata do partido Unidade Popular entregou panfletos e conversou com eleitores. Ela falou sobre as principais propostas do programa de governo, muitas delas voltadas para os direitos das mulheres. Indira Xavier ressaltou a importância da região centro-oeste do estado e afirmou ser contra a mineração predatória.
A candidata também reforçou o papel das universidades estaduais para o crescimento de Minas Gerais. A gente tem um campo em Divinópolis, é importante fazer esse processo de expansão e também porque nós temos um estado que nunca foi governado por mulheres e hoje é um dos estados mais violentos para se ser mulher, e a minha candidatura, junto com a da Edna, apresenta uma série de propostas em relação ao combate à violência contra as mulheres e o desenvolvimento de uma política nesse enfrentamento que privilegia o conjunto das mulheres do estado de Minas Gerais. Lorene Figueiredo, do PSOL, passou o dia em Juiz de Fora. No fim da tarde, a candidata fez campanha no calçadão da Rua Alfeld, principal centro comercial de Juiz de Fora. Junto com apoiadores, Lorene Figueiredo distribuiu material de campanha. Ela também cumprimentou e conversou com eleitores que passavam pelo local. A candidata do PSOL apresentou propostas que pretende colocar em prática caso seja eleita governadora de Minas Gerais. Lorene Figueiredo falou que vai priorizar os investimentos em áreas como saúde, educação e assistência social. Disse também que é contra a privatização de estatais. Que as empresas públicas continuem sendo públicas, que elas não sejam entregues a preço de banana para super ricos, milionários continuarem faturando. Nós temos uma pauta de reinvestimento na saúde, educação, assistência social, infraestrutura, recuperação de emprego e renda, que só pode se realizar se a gente mantiver os recursos públicos como públicos. Romeu Zema, do Novo, não teve compromissos públicos de campanha hoje. Vamos para o intervalo e na volta tem pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas. É já, continue por aí, agora 7h21. Vote nos candidatos a deputado do time Lula presidente, Calil governador e Alexandre Silveira senador. Gilcinho da Infornet, pela valorização do esporte amador e pelos provedores de internet de Minas Gerais. Vote Gilcinho da Infornet, 40777. Meu nome é Erque Otero, casado, pai de 3 filhos. Trabalharei em prol dos caminhoneiros. Vote 40010. Sandro da Pesca, 40033. Saúde, emprego e meio ambiente. Vote 40033 para você, 40033. Sou Simar, da Causa Animal, candidato a deputado estadual 70192. Sou Robson Linha Mecânico, candidato a deputado estadual. Meu número é 70473. Sou Laila Amélia, candidata a deputada estadual 70000. Eu sou o Christian Souza Costa, candidato a deputado estadual e o meu número é 70110. Sou Zezé do Povo, candidata a deputada estadual 70170. Quarta do menor preço Bahamas. Ofertas para a família toda economizar. Arroz Vasconcelos 5 quilos, R$ 21,90. Maionese e arisco 500 gramas, R$ 4,99. Coxinha da asa de frango nati 1 quilo, R$ 11,99. Pernil sem osso Frigoleste, R$ 14,98 quilo. Suco integral V1 litro e meio, R$ 10,90. Petra puro malte 350 ml, R$ 2,49. Papel higiênico Mimo, folha dupla leve 2 rolos, pague 11, R$ 13,99. Quarta do menor preço só no Bahamas. Tem de tudo. O hospital com obra parada não salva vidas. E quem passa por um problema de saúde tem pressa. E foi esse o espírito que presidiu a minha ação como secretário estadual de saúde quando nasceram os 8 últimos hospitais entregues à população mineira. No entanto, os últimos governos, em 8 anos, não entregaram nenhum e nem finalizaram os outros 6 iniciados pelo PSDB. Que no meu governo eu vou concluir os 6 hospitais regionais. Pestana 45. Cuidar para a RN Saúde é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. RN Saúde, uma empresa do sistema Apvida. Você sabe o que cresceu de verdade no governo Zema? Cresceu a fome. Mais de 5 milhões de mineiros estão na pobreza. Cresceu também a dívida de Minas. Zema vai entregar o estado com mais dívidas do que recebeu. Por isso, faltam remédios nos postos e professores nas escolas. E cresceu o lucro dos empresários. Zema deu 1 bilhão em renúncia fiscal, beneficiando as locadoras de automóvel. Governo Zema. Bom para os ricos, ruim para os pobres. A confiança que Deca e Gustavo tinham em Danilo foi de vez pelo ralo. Nós viemos falar de negócios. Ou melhor, por fim a eles. Eu quero que você devolva o controle de tudo que está com você, Danilo. Quero hoje. Hoje? Meus pais estão hoje indo romper lá com o Danilo. Não sei se vão conseguir não, brodagem. O cara é escorregadio, gente.
Não é fácil se livrar dele assim, sacou? Não é? Ah, não é mesmo. Cara e coragem. Estamos de volta para te contar que o IPEC divulgou uma nova pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para o governo de Minas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos conferir o resultado. No primeiro levantamento, no dia 15 de agosto, Romeu Zema do Novo aparecia com 40%. No dia 30, 44% e agora 47%. Com a margem de erro, tem de 44% a 50%. Alexandre Calil, do PSD, tinha 22%, 24% e agora 31%. Pela margem de erro, fica entre 28% e 34%. Carlos Viana, do PL, teve 5% na primeira pesquisa, depois 3% e agora 2%. Considerando a margem de erro, pode ter até 5%. Vanessa Portugal, do PSTU, e Lorene Figueiredo, do PSOL, tinham 1% nas duas primeiras pesquisas, agora 1% novamente. Pela margem de erro, podem ter até 4%. Marcos Pestana, do PSDB, tinha 2%, 1% e agora manteve 1%. Na margem de erro, pode chegar a 4%. Renata Regina, do PCB, tinha 1%, seguiu com 1% e mais uma vez 1%. Pela margem de erro, pode ir a 4%. Vanessa Portugal, Lorene Figueiredo, Marcos Pestana e Renata Regina estão tecnicamente empatados com Carlos Viana, considerando a margem de erro. Brancos e nulos eram 11% nas duas primeiras pesquisas e agora são 8%. Não sabem ou não responderam 15%, 13% e agora 8%. Cabo Tristão, do PMB, tinha 1% nas duas primeiras pesquisas e agora não pontuou. Lourdes Francisco, do PCO, tinha 1% no primeiro levantamento. No segundo e terceiro, não pontuou. Indira Xavier, do Partido Unidade Popular, não pontuou nas 3 pesquisas. O IPEC também questionou os eleitores sobre um eventual segundo turno com Romeu Zema e Alexandre Calil. Romeu Zema do Novo aparecia com 52% em 30 de agosto. Agora manteve 52%. Considerando a margem de erro, tem de 49% a 55%. Alexandre Calil, do PSD, tinha 30%. Agora tem 34%. Com a margem de erro, tem entre 31% e 37%. Brancos ou nulos somavam 10%, agora 9%. 9% não opinaram em agosto, agora são 6%. A pesquisa do IPEC também perguntou aos entrevistados em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Alexandre Calil tinha 14% de rejeição no levantamento de 15 de agosto, depois 21% e novamente 21%. Romeu Zema tinha 16%, 15% e agora 18%. Carlos Viana, 8%, 9% e 10% nesta pesquisa. Cabo Tristão teve 7%, 10% e 9%. Vanessa Portugal tinha 6% de rejeição, 8% e agora 7%. Marcos Pestana, 5%, 8%, agora 6%. Renata Regina tinha 5% em 15 de agosto, depois 6% e 6% novamente. Indira Xavier tinha 5% nas duas primeiras pesquisas e mais uma vez 5%. Lorene Figueiredo, 5%, 6% e agora 4%. Lourdes Francisco, 4%, 5%, agora outra vez 4%. Votariam em todos eram 19%, depois 15% e agora 14%. Não souberam ou não opinaram 34%, 31% no fim de agosto e 28% agora. O Instituto também perguntou como os entrevistados avaliam a administração de Romeu Zema. Em meados de agosto, 41% consideravam a administração de Romeu Zema ótima ou boa. Depois, 50%, agora 48%. Regular, 34%, 28%
e agora mantém 28%. 21% avaliavam a administração Romeu Zema como ruim ou péssima. Depois, 16%, agora 19%. 5% não sabiam avaliar. Depois, 6%, agora 5%. O IPEC traz também a intenção de votos para o Senado. Cleitinho Azevedo, do PSC, tinha 15% em 30 de agosto. Agora tem 18%. Alexandre Silveira, do PSD, aparecia com 10%, hoje 13%. Marcelo Aro, do PP, tinha 5%, agora 10%. Pastor Altamiro Alves, do PTB, Sara Azevedo, do PSOL e Bruno Miranda, do PDT, tinham 4% no fim de agosto. Agora tem 4% novamente. Irani Gomes, do PRTB, tinha 2% e segue com 2%. Naomi Coura, do PCO, não pontuou na pesquisa anterior. Agora tem 1%. Dirlene Marques, do PSTU, tinha 1% e manteve 1%. Brancos e nulos eram 19%, agora 15%. Não sabem ou não responderam, 35%. Hoje, 29%. O IPEC ouviu 1.504 pessoas em 81 municípios entre 13 e 5 de setembro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Agora a gente vai mudar de assunto para falar de uma operação que foi realizada em Uberlândia e região para fiscalizar a produção de fertilizantes. A Valéria Almeida está chegando ao vivo com a gente com os detalhes da operação. Boa noite, Valéria. Oi, Murielle, boa noite para você, boa noite a todos. 55 empresas de Uberlândia, Uberaba e Araxá dessa região foram vistoriadas, foram fiscalizadas e foram apreendidos quase 2.000 litros de produtos, sendo 1.400 litros de substâncias proibidas para uso em fertilizantes e 61 litros de agrotóxicos. Essa operação foi realizada pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, com o objetivo de verificar os processos de produção e os procedimentos de controle de qualidade de fertilizantes minerais, orgânicos e organominerais. Segundo o Ministério, ao todo foram coletadas 43 amostras de produtos para análises fiscais. Foram emitidos 27 autos de infração e 12 termos de intimação, sendo que 5 empresas foram notificadas para realizar adequações nas instalações ou comprovar o cumprimento dos produtos, dos procedimentos de controle de qualidade, das matérias-primas e dos produtos acabados. A gente perguntou para o Ministério sobre essa questão das empresas que foram fiscalizadas, mas nós não tivemos retorno. Importante essa fiscalização, né, Murielle? Porque a nossa região é muito forte nessa questão do agronegócio. É importante que esses produtos estejam respeitando as normas de produção. Volto com você, Murielle. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Valéria. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão para amanhã é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no sul e sudoeste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Capinópolis, a máxima prevista para o feriado é de 32 em Presidente Olegário. Em Uberlândia, a máxima não deve passar de 31 graus, assim como em Pedrinópolis. Em Vazante, os termômetros podem registrar 30 graus. Essa edição do MG2 termina aqui. Outras notícias você confere no nosso site, o G1 Triângulo. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, então. Tchau, tchau. MG2. Oferecimento RN Saúde, uma empresa do Sistema Apvida.
Assista agora a sua novela das 7. Cara e Coragem, saboreie com Sadia.